noite, Elisa. Boa noite. Pensando o quê? Boa Pensando noite. o quê? Né? Quando eu não venho, eu aviso. Então Boa vamos noite, Lourdes. Boa noite. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem? Como vai, seu Roberto? Graças Eu vou a bem, Deus. graças a Deus. Ah, que ótimo. Bom, hoje o estudo é o livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 385, Sim. né? É o final desse assunto sobre a infância que Kardec coloca aqui no livro. Depois vai ser união, simpatia Simpatia e antipatia. terrenas. Né? Isso não existe antipatia. Um planeta igual ao nosso só existe simpatia. Eu acho que isso está errado, mas nós vamos daqui a pouco Esse assunto é bom. chegar lá. Né? Esse assunto é muito bom. Bom, sobre a infância nós já falamos muito, inclusive a pergunta de hoje já foi várias vezes, né? Nós tocamos nós falamos, nós tocamos no assunto. Agora a pergunta de hoje é sobre a famosa fase da aborrecência, né? E quer dizer, nós, né? Vai falar sobre a nossa passagem também, a maioria de nós que já passou por esse período aí. Hoje nós já estamos na idade madura, né? Já começamos a nos ver lá atrás como nós fomos, né? E quem na próxima encarnação, quem sabe, não seremos mais assim, que é o ideal, né? Isso faz parte da evolução do espírito, né? Então, vamos lá, Elisa? Ler a pergunta. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, pergunta 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Nós temos duas perguntas em uma, né? O que é que motiva essa mudança? O que é que acontece com aquela criança tão doce, tão dócil, tão tranquila, tão serena, e de repente, né, chega nessa fase, há uma grande transformação. É interessante, né? É interessante. E a outra pergunta é o espírito que se modifica? Bom, na realidade, o espírito está ali para se modificar realmente, né? A segunda pergunta. Ele está ali para se modificar. E, de uma certa forma, ele se modifica. Com muita dificuldade, se modifica. Mas algo ainda soa muito alto dentro de si. E se a gente for pegando as páginas, assim que... tem uma página no livro Vida e Sexo, que o Emmanuel fala sobre a questão dos credores no lar. Não me lembro o nome da página, tá? Tipo assim, credores no lar. A gente tem dentro de nossa casa, às vezes, não é sempre, né? Lógico, não é geral, aqueles espíritos que nós temos algum débito, alguma dívida com eles, né? E eles realmente, a infância deles, apesar de estar, né, nos obedecendo, aceitando... Boa noite, Cláudia. Aceitando as nossas como é que se fala, instruções, nossos ensinamentos, mas estão ali como se estivesse o tempo todo nos vigiando, né? E esses espíritos também, quando chegam nessa idade aí, também começam a mostrar que nem sempre estão muito ainda a fim de, né, daquela amizade conosco. Quer dizer, há várias coisas que vão acontecer nesse momento aí, tá? Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre a pergunta, que nós só estamos comentando a pergunta. Ainda não falando sobre a resposta. Qual é o nome da página que você falou do Vida e Sexo? Elisa, eu não me lembro a página, não. Eu acho que é Credores no Lar. Credores no Lar? Eu não sei se é Credores no Lar ou é Tem Tédio. isso aqui, não. Tédio no Lar, tem? Não, Tédio no Lar é sobre casamento.
É sobre casamento, tá indo lá. Não, Ou tem filhos difíceis, alguma coisa assim. pais e filhos. Não, filhos difíceis, assim, nada disso. Eu li semana passada, realmente eu não li Não, hoje. tem filhos. Tem filhos. Não, Sem ser difíceis. não, Tem não, ambiente não serve. doméstico, compromisso Só quero afetivo, filho, só quero filho filhos. difícil. Desvinculações, alguma coisa assim, que eu não me lembro. Ó, deixa pra lá, Tem desvinculações, 65. Mas de repente Hum, não é isso. Eu me lembro que tem essa parte, mas hum, o que é que fala aí? deixa eu ver aqui. Tem a ver com reencarnação, desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar enganos. Não. Eu acho que é filhos, Afrânio. E aí, filhos, então? 45. Ó, se não achar, vamos continuar. Não, são Realmente, filhos. Entre os casais surge comumente o problema do abandono, né? As criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra naturalmente. Tudo. Não, acho que também não é isso não, Frânio. Como você não lembra? é melhor a gente continuar, né? Pois é. Senão vai ter que Melhor ficar procurando de um em um aqui. prática nunca. Eu estou olhando outro livro aqui também. Eu estava lendo o livro errado, Elisa. Ó, Luz no Lar. esse eu tenho aqui no iPad. Desculpe, gente. E eu com o livro aqui do meu lado. É que eu vi o Né? livro E eu anteontem. procurando o que você está falando, né? Tá certo, tá certo. Luz no lar. A lição 63, Credores no Lar. Eu não sei se eu tenho luz no lar. Luz no lar, escola na lei. Não quero ler você não, porque até eu achar. Deixa É eu uma lição. botar aqui em cima. Tá, Tá. vai lendo aí. Credores no Lar, a página 63 do livro é Luz no Lar, tá? Vamos começar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por exclusões de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não obreu contigo, em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis... Achou? Achei. Então vai, terceiro fala, Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante, dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Governam-te os impulsos. Só que está falando de doces números de carinho, passam com o tempo. No início é tudo beleza, né? Mas depois, com o tempo, que vão crescendo, passam a condição de examinadores constantes de tua estrada, né?
Continue. Governa-te os impulsos, fiscaliza-te os gestos, observa-te as campainhas e exigem-te as horas, as companhias. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagaste a pouco e pouco para que julguem em teu lugar. É isso mesmo. Recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanha o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Bom, tá bom até Alguém aí, quer Elita? camarão? Hein? Alguém quer camarão? Carro do Tá camarão. vendendo camarão aí? Vê É quanto hora quilo de aí tá passar grande. vendendo camarão, gente? Pelo amor de Deus. Esse camarão é bom, se é grande. Então, Pelo amor de Deus. cadê o livro? A gente estava comentando sobre essa questão né, falando sobre a pergunta dessa saída da adolescência, também tem isso. Quer dizer, há vários motivos que tornam o espírito, né, assim, há uma modificação, mas há também, às vezes, uma cobrança em cima de nós, uma indiferença. O pai nunca está, naquele momento, o pai nunca está certo, né? A gente deixa de ser assim aquele herói, né? E passamos a ser olha, os olhos desconfiados em cima de nós. Tá? Isso tudo acontece nessa mudança, por N motivo. Né? O Emmanuel, em outra página também, essa está na minha mão, no Religião dos Espíritos. Tem ele. Tem. Na minha biblioteca tem. A biblioteca da Elisa, eu vou explicar a vocês como é que é. Ela tem aquele negócio enorme, assim, um computador. Aí eu falo aqui, o livro tal, a Elisa aperta lá a tecla, a biblioteca corre assim, tá. Às vezes demora um pouquinho por isso, para chegar até o livro certo, e o livro sai assim na mão dela. Ai, quem me dera. Tá? É mais ou menos assim. Tá bom? Nada a ver. Quem me dera. Fala aí. A outra aqui, pô, eles não querem ler isso tudo, não. É Lê a só o parte primeiro, o terceiro, o quarto parágrafo. Temos assim. De qual? Desculpe. Religião dos Espíritos, o livro, tá? Chico Xavier Emmanuel. Pererê. A lição Esquecimento e Reencarnação. Na minha está a página 111, que não tem número. Tá. Esquecimento e Reencarnação. 111. É isso mesmo. A minha edição é igual à sua. Então vamos lá. Temos assim. Primeiro parágrafo? Não, vamos no quinto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Temos assim mais ou menos 3 mil dias de sono induzido ou hipnose terapêutica estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito. Deixa eu agora explicar o que o Emmanuel está falando, que nós não lemos a página toda. Esse período é o período que nós, quando reencarnamos, tá? Esses 3 mil dias, tá? Digamos assim, conta-se o período de gravidez, tá? Os 7 primeiros anos e mais um pouco. Então, nós temos mais ou menos 3 mil dias, que se for colocar em anos, dá quase 10 anos, né? 10 anos seria 3.600 e poucos dias, não é isso? Que nós, espíritos, ficamos também ali parados, como é que fala? Em off, né? Em off, que a televisão fica quando
A gente não está desligado total, fica a luzinha vermelha acesa? É isso que fala, Não, né? stand-by. Stand-by, desculpa. Stand-by. Off é ligado, né? E on desligado. Então, em stand-by. Não, querido, Tá? on é ligado e off é desligado. Tá bom. Confundi de novo. Eu tô com on, eu falei on na cabeça. Tá ruim do off. on-off, né? Tá. Hoje eu estou meio desligado e ligado. Então, veja bem, nós ficamos 3.000 dias também, mais ou menos, nisso. Tá? Aí, o que é que está falando aqui? Sono induzido ou hipnose terapêutica. Lógico que ele também fala antes, não é em relação ao espírito superior. Nós estamos falando aqui, como sempre, da grande, tá? Do grande geral, do povão, da massa, tá? Onde eu, pelo menos, me incluo. Tá? Então, essa hipnose, né? O espírito está ali se preparando para encarar a nova vida, que não começa logo que reencarna, vai começar, conforme a gente sabe, justamente nesse período aí, quando começa da adolescência para a maturidade. Vamos lá o que o Emmanuel fala para a gente, vamos lá. Já vou começar de novo. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas das consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se avalie a mente na direção de novas conquistas. Alivie. Alivie. Então, esse tempo ali, como nós estamos com um cérebro novinho, tá? Nós não estamos totalmente ligados ao corpo físico. O que é que está acontecendo? Nós estamos tendo facilidade em receber as novas informações e as nossas informações que tem lá no nosso, né, na nossa bagagem estão lá, né? E como é que é, Elisa? Stand-by. É isso? Isso. Stand-by. Você não está desligado, você está em modo espera. Então, exatamente, porque não está desligado. O negócio está lá guardado, né? Dificilmente, é lógico que há casos que essas coisas se manifestam antes da hora, ou então há casos que, por exemplo, esses meninos estão aí, músicos, aos 3 anos, 4 anos de idade, né? Há diversos casos que... Mas nós não estamos falando desses casos, estamos falando do geral, como sempre, né? E estamos lá. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura... me perdi. Toda criatura sobrenade na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. O Emmanuel ainda coloca aqui 2 situações, né? Quer dizer, a criança, conforme está falando aqui, né? É compreensível que toda criatura acorde na adolescência, né? Acorde. Estava hipnotizado, está acordando. Para quê? Né? Para a continuidade do serviço ou devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Quando, às vezes, não há um espírito muito devedor, né? Ele né, consegue ter né, vai mais tranquilo na evolução. Mas a maioria de nós estamos nesse caso aqui, né? Continuidade do serviço devido à regeneração de si próprio. Tá? Então a gente vai vendo que há muitas nuances para esse caso aí, muitas coisas que acontecem para provocar essa pergunta que o Kardec está provocando os espíritos. Que isso é uma provocação que Kardec faz para os espíritos. Ele cercou os espíritos em outras perguntas e nessa agora ele está fazendo um grande fechamento. É o espírito que se modifica? Ele, né? Continua? Não, vamos parar e vamos voltar para o livro dos espíritos, tá. Né? Porque as páginas não são interessantes, né? Mas tem uma no Vida e Sexo, eu não me lembro qual é, deixa para lá. Né? O mais perdido. Eu não vou ficar procurando, não. Não, para lá. Falamos demais hoje. Alguém quer falar alguma coisa?
que a gente está colocando situações, né, que mostram, né, esse espírito está acordando dessa longa hipnose, conforme o Emmanuel fala aqui. Eu achei esse termo muito, né, legal para nos explicar essa pergunta aqui. Né? Aqui, repete a pergunta, Elisa, 385, por favor. Vou repetir, peraí. É que o vento virou a folha aqui. Peraí. Pergunta 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, a primeira pergunta, né? O que é que motiva essa mudança? Na realidade, não há uma mudança em si. Tá? Ele está, conforme a Emmanuel falou ali, né? Stand-by. Eu gostei dessa palavra aí. Está lá. No modo espera, Frânio. No modo espera, tranquilão, pegando informações, tá? Para se regenerar, se consertar, tá? E acorda. Né? Alguém estala o dedinho. E começa a olhar para todo mundo de... Todos aqueles que eram heróis para essa criança, ele começa a olhar com desconfiança. Porque ele começa a colocar o que estava lá dentro de si, né, aos poucos colocar para fora. E vai vendo que nem tudo é aquilo que ele esperava. Né? Aquela confiança que ele tinha total nas pessoas, começa assim, o mundo começa, não é, eu vou falar a ruir, mas seria assim, né? Porque ela começa também a ver as coisas como são, por estar entrando em uma outra fase, colocando para fora aquilo que estava adormecido, que estava lá quietinho. Suas tendências, seus vícios, suas paixões, começa ali. Então, o Kardec está perguntando, o que é que motiva a mudança? Tudo isso. Né? O espírito se modifica, realmente ele também está se modificando. Por quê? As informações que ele pega vão bater com isso também que está lá para trás. Aí começa aquele conflito também interno do espírito, dos que é certo e o que é errado. Eu acho que todos nós passamos por isso, todos nós sabemos como isso opera, né? A gente fica naquelas dificuldades, naquela dúvida, e né, estamos começando para a vida. É uma nova vida, a nova reencarnação, digamos, né? Já passamos por isso várias vezes, mas é sempre para nós uma novidade. Então, no espírito não se modifica. É o mesmo. Agora, em questão do que ele está aprendendo, sim, está tentando se modificar. Essa briga interna dentro de si. Né? O espírito é o mesmo sempre. Então, vamos lá, respostas. A resposta é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Acordou, despertou. Olha aí, quando a gente estava com aquele estudo do nível de consciência. Só que aí não é nível de consciência, é o espírito saindo de um longo sono, de uma hipnose. Acordou e começa a mostrar também quem é ele. Mas há vários fatores aí pedindo para que ele se modifique, se ele for um espírito ainda com algumas mais tendências. Mas ele está se mostrando como ele é. Aí começa aquela tentativa de se corrigir, de se melhorar, que não é fácil, mas muitos conseguem. Muitos conseguem sim, graças a Deus. Né? Eu não sei se eu consegui, não. Estou tentando até hoje. Não conheceis? Algo não? Ninguém quer falar nada? Todo mundo calado? Fala, Cláudia. Som tão rico. Mas vai depender também muito da família, né? Que a pessoa veio, nasceu, né? Ele fica guardado com essas informações, aí quando desperta, ele vai unir as informações que ele já está sendo, né, tratada como um espírito, né? Filho de uma família, são aqueles conhecimentos que a família está passando mais do que ele já traz de outras vidas, né?
as bagagens que ele já traz, então vai formar um novo caráter, né? Isso aí, ó. Né? Um novo caráter, exatamente. Vai começar que essa briga é interna, né? As famílias passam as boas informações, né? O espírito traz aquelas outras informações para formar os novos hábitos, formar um caráter, né? Como Kardec fala na pergunta 685, né? Que é sobre a educação. A educação é que forma os hábitos, e os hábitos formam o caráter. Não é isso? Então, é isso aí. Todos nós estamos aqui para isso. Por isso que nós, na aula passada, nós falamos muito sobre a responsabilidade dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos, dos professores. Há uma responsabilidade muito grande, tá, em relação à questão da educação. Que esses espíritos estão aqui para isso. Por isso que eles passam pela fase da infância. É para que haja essa mudança. Né? Que essas informações, né? Como disse o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto faz que... Hein? Porque temos aqui o nosso espírito. Então, Cláudia está picotando, está dando para entender nada. Oi, está me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu falei que nós estamos aqui todos para evoluir nosso espírito, mas nós vamos melhorarmos, né, através dos ensinamentos, daquilo que a gente também, né, vai aprender. E tem alguns espíritos que, infelizmente, não de ter pessoas ao lado que vai orientar de um caminho bom, né? Infelizmente. Mas aí vai depender da evolução. Para isso que nós fomos crianças e as crianças estão aí, né? Para que haja essas mudanças, todos melhorem, todos evoluam. É o que nós brincamos aqui agora. Vai sair, José Antônio? Boa noite. É que nós brincamos aqui agora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, essa couraça do espírito nós vamos, né? Vamos furar. Tá? Então vamos lá, Elise, vamos continuar a resposta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce um meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Continua? Continua. Está tão vacino, está tão na modo que está colocando isso aí, né, mostrando, né, que se as crianças não viessem com essas aparências que eles têm, né, que nós falamos isso até na aula anterior, né, se a criança, né, viesse com tudo, já com tudo isso à mostra, isso que demora 15 anos, 14, 15 anos para surgir, né, entre aspas, que já está lá com aquele espírito, se ela já aparecesse com isso desde pequena, toda hora a gente ia dar a cascudo, né?
não sei o que e tal. Eles se respondam, e a gente, moleque, vou te dar uma bife, ploft. Não é haver essa educação que nós temos, que nós tentamos dar, né? Esse serzinho com essa aparência tão dócil, pura, inocente, é que nos encoraja. Tá? É porque ele está falando aqui, não é nem nosso filho, mas nós parece que já amamos também, né? Quando vê alguém que é uma criança que vai passando na rua, né? No colo de mãozinha dada com a mãe, olha para a gente assim admirada, a gente brinca, né? É muito legal. Essa aparência que cativa, nos cativa. É o que está explicando isso aqui. Se fosse nascer com a aparência atual, já imaginou? A criança nascesse com a aparência lá do Lourdinho, com a palmatória na mão? Todo mundo ia fugir dessa criança. Né? A Lourdinha já veio com a palmatória. Nasceu, em vez de falar mamãe e papai, eu quero uma boneca, já falou, quero palmatória. Olha só. Criança, ninguém aguenta isso. Né, prima? É a minha tendência, eu vim com essa tendência. Mas só para contribuir, né, isso aí torna, para nos tornar consciente da nossa imensa responsabilidade sobre esses novos espíritos, para que a gente possa conduzi-los da melhor forma possível. Porque todos nós, independente de ser professores ou avós, a gente tem uma criança envolvida com a nossa família. E aí os nossos exemplos, a nossa palavra é muito importante nesse momento, para conduzir esse espírito para o melhor caminho, o caminho da luz, da evolução. E se não for através do nosso exemplo, pelo menos da palavra. É verdade. Palmatória e tudo na mão, mas tudo bem. A questão 109. Com direito à palmatória, sim. É por isso que eu passei muito aluno meu. É isso aí. A questão 109 do Consolador. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Aí começa assim. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aí a gente pula para o terceiro parágrafo. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou luz interior dos sagrados princípios educativos. Um alerta do Emmanuel aí, né? Porque ele falou que é nocivo mesmo, a bagagem nociva, né? Qual a palavra que ele usa aí? A bagagem nociva que o espírito traz. O pretérito nocivo, né, do passado, né? É isso aí, é esse aí que é a nossa luta. Contra isso aí que nós temos que lutar muito. A nossa obrigação, nossa responsabilidade, nosso dever, é encaminhar essa criança para o bom caminho. Porque nós não sabemos quem é que está dentro da nossa casa, seja filho, seja neto, seja sobrinho, nós não sabemos quem é. Nós nem devemos procurar saber, nós temos que fazer o seguinte, a nossa parte, é ajudá-los, né, a uma autocorreção. E o máximo que nós podemos fazer é isso, dar as informações, dar os bons exemplos, né, usar da palavra, então, porque a luta é do espírito. Então, justamente, volta ao ponto da pergunta. Parece que o espírito se modificou, que é outro até, né? Saiu um, entrou outro. Não. Aqui entrou o verdadeiro espírito. Assim. Ele está ali agora, firme e forte, iniciando a sua jornada. Aí agora nós vamos voltar agora para esses meninos aí nas ruas,
esses lugares que não se criam legal, eu, infelizmente, lá onde eu trabalho, vejo muito isso, a criança nascer, tá? Andar em bando, ninguém sabe quem é pai de quem é mãe de quem, se almoça, se janta, se toma um banho. Aí eu pergunto, e aí? Como diz o Emmanuel, numa certa parte, tem aí no livro também Religião dos Espíritos, essas outras crianças, acho que essa é uma página bem famosa, né? E aí? As nossas estão dentro de casa, estão sob todo o conforto do nosso lar, né? A afetividade, recebem amor, mas esse processo é demais complexo. Nós estamos falando aqui da nossa responsabilidade. Agora, qual é o objetivo da gente também fazer essa meditação, essa reflexão? Que num planeta de regeneração, tá, isso aí vai ser também a obrigação da sociedade. Assim como lá em nosso lar tem aquele campo de repouso, não é isso? Que as pessoas não trabalham, mas ganham, né? É um roubo, ganham alimentos, tem poucos direitos, porque lá quem tem muito direito é quem muito trabalha. Mas também não ficam também ao léu, jogadas ao léu. Então, há uma responsabilidade da sociedade em relação a isso que nós ainda não estamos encarando. Então, só no comentário. Estamos ensaiando, digamos assim. Quando eu chego na nossa entrega de quentinha, quando eu vejo aquela senhora, a Janete, com aquele monte de filhas, né, não tem filhos, filhas, eu vejo que aquela mãe é uma heroína, que dentro das possibilidades dela, ela cria aquelas garotas, né, firme. Eu vejo lá, lógico, no meio que eles vivem, é muito fácil, a pessoa também, né, o meio, infelizmente, né, ele influencia muito todos nós. Não falo só eles, também nós temos o nosso meio, que também influencia sobre muitas coisas sobre nós, nossas decisões, nossos pensamentos, etc. Então, essa responsabilidade que o Emmanuel coloca aí, ela é muito maior do que a gente imagina. Porque planeta de provas e expiações, grande maioria, né, espíritos inferiores, grande maioria com quê? Com um pretérito nocivo, né? Né? É por aí. Alguém quer comentar algo? Eu ia falar, Frânio, que é por isso que a gente vê assim, depois que a criança bonitinha cresce e vira um adolescente, aí você escuta as pessoas falar, cara, quando ele era pequeno ele não era assim, ele não se comportava assim, ele era obediente, ele era bonzinho, ele era uma gracinha. Agora ele está impossível, eu não consigo mais controlá-lo. Por isso. Só que como é que a gente vai explicar isso para as pessoas, né? Fica difícil. É a pergunta do Kardec. Eu achei a página aqui, essas outras crianças, né? Querem ler ou não? Ou vou continuar o assunto que nós estamos lendo? Peraí, Faça uma votação rápida aí. Querem ouvir qual é o número da página? Página 201. 201. Reunião Pública de 16 de outubro de 1959. Vocês querem ler ou não? Manifestem-se, por favor. Se não quiserem, a gente não lê. Ninguém manifesta nada, ninguém fala nada, ninguém. Acho que eles estão. Oi? Oi? Pode ser. Tá. Um voto. Um voto. Lourdinha, seu Roberto, ninguém fala nada. Lê ou não lê? Pode ser que a gente possa colher bastante informação aí. Não, o Zé Roberto também se manifestou lá. Pode ler, Elisa. De repente eu aprendo alguma coisa para aplicar aqui em casa. Isso, o Zé Roberto recebeu um espírito lá que fica assim, ó, o espírito o tempo todo. Tá bom. Então, assim, essas outras crianças do livro Religião dos Espíritos. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico,
fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, com displicência, fim do repasto. Ai, continua. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, essas crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando a afeição de joia do escrínio. Contudo, estas outras crianças cochilam, estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Bom, o Emmanuel, para mim, pega um pouco pesado conosco. Isso é, digamos, senhor Roberto, que é a sequência dessa resposta do Consolador, né? Porque ele nos lembra que todo o nosso dever, toda a nossa obrigação, toda a nossa responsabilidade com os nossos, ainda é pouco. E nesse pouco a gente às vezes nem consegue fazer. Não consegue, né, se dedicar a esse pouco. A obrigação, quando nós estamos aqui, todo mundo fala de mundo de regeneração, o mundo de regeneração não vai haver expiações, só provas. E aí? Onde é que ficam essas outras crianças? Os direitos delas, que elas também são nossos irmãos, filhos de Deus como todos nós. É uma página que sempre que eu leio, balança comigo. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a página aí? Entenderam legal? Afrânio, essa parte aí que você diz que fica balançado, eu não entendi por que você falou isso. Você ouviu a página que a Elisa leu? Mas teve algumas coisas que eu não entendi muito bem a respeito. Não, que a página fala disso, que a gente tem em casa a nossa criança, o nosso filho, o nosso neto, o nosso... Né? Tem tudo. Passou mal, leva logo no pediatra, um remedinho. E essas crianças estão aí na rua, que passam mal, sofrem doenças aquosas, tá? Aí vai falando, que o Emmanuel vai levando para a gente. O recado que o Emmanuel dá é muito forte, porque, né, nós temos a responsabilidade perante o nosso mundo muito maior do que nós imaginamos.
Se a gente quer um mundo de amor, de felicidade, não vai haver um mundo feliz enquanto acontecer isso. É isso que eu... Né? Eu sei que também está longe, eu estou longe de ter essa capacidade eu não posso mudar o mundo, né? Mas eu quero estar na mudança do mundo para que isso no futuro não aconteça mais. Por isso que eu falo, me balança, né? Poxa, me sinto também responsável por isso. Eu comentei um pouquinho antes aqui ainda, lá em nosso lar isso não existe. Não existe criança de rua, não existe maltrapilhos em nosso lar. Por quê? Lá eles já têm essa consciência que nós ainda não temos aqui. E nós devemos, desde já, trabalhar isso em nós. Mas as crianças na rua, elas não estão ali, elas talvez estejam ali por um motivo que a gente desconhece também, né? De algum resgate, alguma coisa. Isso não justifica que a gente não ajude. Não ajude. Exatamente. A gente tem que, eu acredito que todos deveriam ajudar. Principalmente também aqueles que estão assim no poder e que deveriam demonstrar exatamente a bondade, né, o afeto, a caridade, tudo mais, que estão em evidência, mas não é bem assim, né, que a coisa acontece. Infelizmente, vai ter que ser mais trabalhoso para a gente, porque a gente vai tentar, as pessoas de baixo para tentar subir e extrair, e como eu vou explicar? Eu acho assim, que vai ter que ser a massa incluindo essas pessoas que estão assim, no poder, para que eles não tenham mais poder de um lado, entendeu? É por aí também, caminho, mas a gente não deve só esperar deles, né? Temos que nós ver o Divaldo. O Divaldo nunca esperou de ajuda de ninguém. Está lá a Mansão do Caminho, né? Funcionando. Fala, Zé. Seu Roberto? Sim. Eles não estão só ali em expiação. O mundo é uma... como é que eu vou dizer? Entrelaçado. Todos nós estamos entrelaçados. Então, é o nosso dever fazer algo por essas criaturas. Entendeu? É nossa obrigação de fazer alguma coisa. Né? Eles não estão ali só passando isso. Eles estão demonstrando, pedindo. Né? Inconscientemente e sem falar nada, pedindo que nós nos ajude. Mas nós ajudando eles, nós estamos mais nos ajudando. Nós estamos crescendo com isso. Né? E você vê que os governos não fazem nada, né? Eles não têm essa noção. Né? Então, nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Nós que temos a noção. Exatamente. E demonstrar isso para o governo. Né? Como a gente já deu várias vezes lá, e guardas, né? E gente falando, dando para vagabundo, escutamos várias vezes isso. Né? Aí lembro de Jesus na cruz. Eles não sabem o que falam. Então, com a gente, não tem outro jeito. Eles estão demonstrando lá, né? Olha, tu tem que me ajudar, mano. Me ajuda que eu te ajudo. Né? Se a gente não fizer nada, nós também não estamos nos ajudando. Exatamente. Aí seu Roberto, assim, duas coisas que eu quero falar com o senhor. Quando eu fico muda, é porque eu estou consentindo tudo. Está tudo certo para mim. A segunda coisa é que, por exemplo, essa questão de irmãos nossos, né, desfavoráveis, tão desfavoráveis na vida, é um sofrimento para eles muito grande. Tudo bem que a gente entende a lei da reencarnação, coisa e tal. Mas ali a pessoa em si, talvez ela não sabe, o espírito sabe, mas ela em si não tem essa consciência despertada no seu cérebro, assim. O espírito pode saber, mas ela não tem. E Deus me livre, assim, não consigo assim, me imaginar numa situação tão difícil quanto, sabe? Então, apesar de que os esforços governamentais não estão dando conta, e
eu acho que cabe a todos nós ajudar de alguma maneira, ter compaixão por cada um desses irmãos, né? Eu, há pouco tempo, recebi uma reportagem do Iêmen, que tá a guerra civil lá está matando tanta gente. O que eu posso fazer? Eu tenho orado por eles. É o que eu tenho feito, tenho orado, porque está um sofrimento enorme. E fora o que a gente não conhece, né? É ranger de dentes, aqui mesmo no nosso planeta. Aqui mesmo. E aí o que eu tenho feito é, pelo menos da minha parte, é orar, porque e quando a gente pode, meus parcos recursos, assim, eu dou uma contribuição para ajudar um irmão. É muito pouco, porque o sofrimento é muito grande. Mas se cada um se fizer um pouquinho, né? É o beija-flor e o fogo na floresta, né? Cada um leva a sua gotinha d'água, não é isso? Pois é. Bom, tem uma historinha. Assim, Afrânio, eu vejo também, pegando o gancho do Zé Roberto, que isso tudo, que nós não sabemos exatamente a situação desses espíritos para afirmar que seja isso ou aquilo, tal. Independente da situação do espírito, eu digo sempre que essas guerras, essas calamidades, as catástrofes, elas têm o seu papel, mas elas também têm um outro papel, que é despertar a nossa atenção e o nosso amor. É para a gente aprender a amar incondicionalmente, mesmo que a pessoa more do outro lado do planeta, que seja diferente da gente, e que ele não comungue dos nossos ideais, mas ele merece o nosso amor mesmo assim, que é o que o planeta precisa, de amor, né? Independente da situação, né? Só para acrescentar o que o Zé falou. É isso aí. Há uma historinha, acho que todo mundo já conhece essa história, mas veio a calhar. O cara foi no barbeiro, né? Quando ele chegou ao barbeiro, tinha um sujeito todo, um morador de rua, todo desgrenhado lá, cabelo arrepiado, barba e tal, por fazer. Ele entrou no barbeiro, e o barbeiro, conversando com ele, notou que ele era religioso. Falou: o senhor é religioso? O cara: sou sim. Mas o senhor acredita em Deus? Eu não acredito em Deus. O barbeiro: mas Deus existe. Mas o senhor pode me provar por como Deus existe? E o cara cruzou seus termos teológicos, mas não conseguiu dobrar o barbeiro. No final, o barbeiro falou: o senhor sabe que Deus não existe? Porque eu estou aqui muito bem dentro da minha barbearia, no ar-condicionado, cortando o seu cabelo, o senhor ficando bonitão aí, vai meter a mão no bolso e me pagar, e esse pobre infeliz está ali na porta há dias, tá? E ninguém lhe dá um dinheiro, muito mal dá-lhe um dinheirinho para comer, né? Ninguém lhe paga um corte de barba, um corte de cabelo. E aí, que Deus é esse? Aí o cara, né, o religioso, falou: meu senhor, digamos que Deus colocou esse rapaz aí na tua porta para que alguém possa cortar o cabelo dele de graça, fazer algo por ele, ajudá-lo, né? Foi esse o final do bate-papo dos dois. Então, é colocado na nossa frente, né? Para quê? Não é para a gente olhar, é prova e expiação. Não sei se é prova nessa expiação. Né? É colocado na nossa frente para a gente fazer algo. Né? Nós não falamos ontem, não, no estudo de Mateus, sobre a questão do banquete divino, né? Quando nós somos convidados ao banquete divino, esse é o banquete divino, a oportunidade que surge e, né, a gente às vezes passa tão desapercebida, a gente, né, não nota, não repara, né? E nós estamos aqui justamente para isso, porque a palavra que a Elisa usou aí, acho que foi a Elisa, falou sobre despertar. Tá? Nós estamos aqui para isso, despertamento. Tá? Nós não somos maus, nós ainda nos despertamos, tá, na totalidade, que o espírito desperto mesmo já está agindo, e nós estamos nesse processo de despertamento. Tá? Nós estamos numa fase, temos que agradecer muito a Deus também, que já estamos nesse processo. Nós já estamos caminhando para o outro lado, nós já estamos nos preocupando com o outro de outra forma. Quando falo do outro, tá? Dona Lúcia estava falando assim, não sei se foi o negócio do governo. Não vamos esperar nada do governo. Tá?
que no dia que o governo for ajudar, olha só que bom vai ser, vai acabar. Que se cada um de nós, né, que a senhora está fazendo uma precezinha lá para o Iêmen, legal, né, eu também faço minhas preces para diversos lugares do mundo, aqui, né, principalmente para a Covid, que é mundial, né, a gente vai fazendo essa prece aí. Então, nós estamos dando a nossa ajudinha pequena. Né? E no dia que a gente puder dar uma ajuda maior, uma contribuição maior, eu sei que nós vamos dar. E no dia que o governo, que tem toda a força, e a sua obrigação é essa, a obrigação de governar, é essa, é dividir o que arrecada entre todos. Poxa vida, acaba essa situação nossa. Mas para isso vai ter que vir também pessoas também moralmente evoluídas para nos governar. Nós temos que nos melhorar para receber essas pessoas também. Saber escolher essas pessoas também. Tá? É um negócio complexo, mas nós já estamos começando. Né? Nós já estamos dando aquela cutucadinha de leve. Isso que é importante. Alguém mais fala alguma coisa? Então vamos acabar o livro dos Espíritos para a gente acabar essa pergunta. Ninguém fala nada? Então vamos lá, Elisa. Vamos lá, já abri. Tá. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Ou seja, aquilo que eles tinham dentro, né, a infância manteve oculto o tempo todo. Nós não sabemos. Né? Nós não sabemos que tinha lá ou não. Quando são filhos bons, realmente, espíritos já numa certa situação, uma beleza. Vai chegar na adolescência, vai ter algumas batidinhas de frente, mas light, coisas light. Mas se não, mas aí que está a função dos pais. Tá? Tentar, desde o início, coisa boa, encher eles de boas coisas, bons ensinamentos. Não é isso? Bons exemplos, boas palavras. Tá? Ninguém sabe o que tem lá atrás, né? Vamos lá. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância. Se não fosse assim, não dava, né? Veja bem, com esse negócio de mundos diversos aqui, a gente pode trocar essa palavrinha por dimensões diversas. Pode ser de dimensões mais altas ou dimensões bem mais baixas. E quem somos nós para julgar o que Deus determinou, né? Se colocou dentro da nossa casa, porque a gente simplesmente cumpra-se, né, a obrigação de educá-los. Não é isso? Deus sabe o que faz, nós não sabemos. Vamos lá?
Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis no estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, porquanto a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tudo bem, né? Bem entendido, né? Bem, daí essa resposta é bem explicadinha. Alguém quer comentar alguma coisa? Na explanação do Miramês sobre a pergunta 385, ele diz que não devemos cogitar muito sobre o porquê de o espírito voltar à Terra como criança. Devemos sim fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar os maus pendores, certificando de que tudo que fizemos de bom é a luz dos nossos caminhos e a paz para a humanidade inteira. Quer dizer que, por que nasceu a criança? Não importa, vamos cuidar dessa criança que nasceu, modificando os seus caracteres, conforme na fase anterior. Na fase de criança, que o espírito tem mais possibilidade de reformar seus caracteres. Então, nós não precisamos nos preocupar por que nasce criança. O importante é, estando a criança sob nossa responsabilidade, nós fazermos o possível, ao máximo, para modificar esse caráter, esses caracteres dessa criança. Né? É um compromisso nosso, uma responsabilidade nossa. Então, essa pergunta 385, o teor principal são os pais, o cuidado dos pais, né? É o que a gente viu em todas as lições, nas folhas que foram lidas, no comentário de Miramês e na própria pergunta. Né? Bom, só para encerrar o assunto... Nossa, pode fechar, Zé. Só para encerrar